Opa, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Isaac. Agora são 18 horas e 35 minutos e vamos apresentar para vocês agora o podcast, certo? Os três em ação. Positivo? Hoje, aliás, vai ser o dia 5/3, tá, de 2025. E aí a gente vai estar fazendo esse podcast em 3 pessoas. Eles se consistem em os 2 apresentadores e uma pessoa entrevistada, certo? Estou aqui hoje com a presença muito companheira do meu parceiro Wilton. Fala, rapaziada, estamos aqui para entrevistar a Dona Maria dos Anjos. Isso vai ser muito legal. Vamos ver o que ela tem para falar conosco. E com a presença ilustre dela, a pastora Maria dos Anjos. Muito bem, estamos aqui. Boa noite. Vamos ver o que esses meninos vão me perguntar e vamos aí suprir, né, dentro desse podcast, a necessidade de cada pergunta. Positivo. Então, vamos conhecer mais sobre a Dona Maria, né? Dona Maria, posso chamar assim, Dona Maria? Pode. Dona Maria. Dona Maria, conta mais sobre a sua história. Onde você nasceu? Eu nasci na cidade de Barros, lá no Ceará. Porém, aos 5 anos, meu pai se muda com a família para o Tocantins, que na época era Goiás, hoje Tocantins, e lá eu cresci, lá eu casei, lá eu tive meus filhos, o Isaac e Ana Luísa, e hoje estamos aqui em Querência. Positivo. Então, o que é que a senhora faz? Qual é a sua ocupação do dia a dia? O que é que a senhora pratica? O que é que a senhora... Sua profissão, perfeito? Minha profissão, eu sou um pouco de tudo, né? Ele disse, no dia a dia eu sou mãe, sou esposa, Perfeito. sou pastora e hoje eu ocupo aí no ramo do mercado, ocupando uma vaga de massoterapeuta. Massoterapeuta, que top. Queria saber como foi a sua vinda para Querência, como foi a senhora trazer seus filhos para cá, a mudança de cidade, a mudança de cultura, como foi essa mudança para a senhora? A minha vinda para Querência foi consequência de trabalhar na obra de Deus. A obra me transfere para Querência e vindo para cá, 2016, meu esposo tinha uma seletiva no Mato Grosso, lá na cidade de Água Boa, e como eu mudei em junho, ele ficou para trás para cumprir essa seletiva e eu vim com a Ana Luísa e o Isaac. E não foi fácil começar, né, sozinha com essas 2 crianças aqui em Querência, mas Deus deu a graça e eles entraram na adolescência, né, aqui em Querência, e nós passamos essa etapa juntos. Eram meus parceiros aí da obra, eram meus companheiros em casa, era com quem eu podia contar. Perfeito. Dona Maria, assim, muito obrigado por aceitar o convite. Desculpa qualquer coisa. A gente não sabe o horário que a senhora tem para estar disposta, mas a gente desde já agradece. O trabalho é passado pelo professor Jair. Ele é nosso professor de português. Ele é muito importante pra gente, uma pessoa muito querida. E a gente queria pedir um abraço para ele também. Muito bem, professor Jair, parabéns pela iniciativa aí de colocar esses jovens nesse desafio. Eu tenho aqui o tempo que vocês precisarem. Você me avisou antes, deixei esse tempo para vocês e vamos juntos aí. Mais perguntas? As respostas estão prontas. Show de bola. Will, tu quer começar com as perguntas? Para começar, nós vamos falar um pouco sobre o tema como lidar com os jovens na religião ou nas culturas brasileiras. E aí eu queria perguntar como a senhora vê os jovens em relação às religiões hoje em dia? Bom, eu vou falar de uma forma geral, mas vou começar pela a nossa igreja, que é a Igreja Maranata, que aqui a gente tem um grupo de jovens. A gente trabalha essa questão, né, com eles. Tem todo um trabalho voltado para a juventude. Como eu sou mãe de 2 jovens, tive o privilégio de ser mãe na infância, na adolescência, e estamos agora com a vida adulta deles. Eu, quando jovem, fui líder de jovem, na minha época, os anos 90 até os anos 2000, e vejo hoje que a juventude de hoje, ela tem uma consciência diferente em relação a Deus, em relação a se portar, né, nessa sociedade. E assim, eu vejo eles bastante comprometidos
o jovem cristão, bastante comprometidos com o reino. É diferente do que era a minha época, é diferente do que as pessoas pensam, que os jovens não querem nada com Deus, mas aqueles que são comprometidos, é um desafio viver nessa sociedade que oferece tudo para tirá-los da igreja e eles insistem em ficar na igreja. Se precisasse de uma nota para eles de 0 a 10, a juventude que eu conheço, eu daria 10. Positivo, positivo. Assim, é muito legal a gente ver esse amparo que a gente encontra hoje na religião, no evangelho, que é muito importante pra gente, sabe? Tudo que a gente precisa é de um apoio, de um porquê, sabe? Pra quê? E, assim, a curiosidade, o humano, em si só, o humano já é curioso, ele nasceu curioso, entendeu? Porque ninguém é nada se ninguém ensinar. Ou seja, a partir de que alguém te ensina a falar papai e mamãe, por exemplo, você sabe o que é um pai e uma mãe. Antes você não sabia. Então, assim, a curiosidade vem com o ser humano, né? E assim, a gente é acostumado a ver os jovens, por exemplo, os jovens da nossa idade, faixa etária de 15 até seus 20 anos, eles se perdem, né? Pelo fato da curiosidade. Ninguém tem um lar que te oferece coisas ruins, com certeza. Algumas pessoas assim que nascem em lar, por exemplo, que minha casa era ponto de droga e tal, o pessoal traficava na minha casa. Mas a gente pode chegar nesse tema, mas a gente vai deixar ele um pouquinho de lado agora. Vamos trazer assim, por exemplo, uma família que não conhece Deus, porém não também, nem por isso a mãe e o pai vai jogar o filho, né, assim, na berlinda, oferecer coisas do mundo. Ninguém quer isso, né? E assim, a gente se encontra hoje num lar cristão. A maioria dos jovens em querência nascem sabendo quem é Deus e Jesus. E a gente, né, tem que ter pulso firme para não perder essa juventude. Qual é a maior, assim, oferenda do mundo, por exemplo, a oferta, na verdade, né, que se diz, a oferta do mundo para um jovem hoje em dia, que o senhor acha, assim, que hoje em querência essa é a oferta que mais faz para o jovem? Para mim, eu acho que não sei se eu vou saber responder para você essa pergunta, porque eu não tenho muito Perfeito, relacionamento lá perfeito. fora, mas eu acho que a oferta hoje para os jovens em querência é a questão da bebida, né? É a Sim. questão do fumar em si. Isso. Pode, né? É tudo Pode. muito liberal, É né? verdade. Eles não sabem a diferença da narguilha, eles não sabem a diferença do cigarro e até mesmo, né, outros tipos de coisas que acaba fumando também, e a gente sabe disso. Isso. Mas eu vejo jovens que vão aí para, né, nada contra quem vai para a tabacaria, nada contra quem vai para a cervejaria, nada contra quem vai para a noite, nada contra quem vai a essas coisas. Mas Cada o um, né? jovem, Cada um, né, cada cada um, um. cada um. Mas o jovem que ele escolhe Deus, eu vejo esse diferencial. É uma escolha, não uma obrigação dos jovens, mas uma escolha pessoal que cada um faz. E assim, querência, por ter muitas igrejas e muitos líderes comprometidos com essa parte, os jovens que servem a Deus em querência é diferenciado. Isso eu tiro o chapéu para eles, são diferenciados. Eles servem a Deus por decisão própria. E assim, as igrejas se empenham de não para que ser crente ou servir a Deus, mas por quê. É esse diferencial na vida deles, é o porquê servir a Deus. E a Bíblia recomenda que é para nós servirmos a Deus de preferência na nossa juventude. Porque quando a gente fica adulto tem muitas ocupações. E quanto jovem, nós somos livres, né? E eu fico assim, admirada, porque eu comecei a servir ao Senhor aos 18 anos. Eu acho que eu vim tarde para o Evangelho. Mas eu conheço pessoas que nasceram no Evangelho e não abrem mão disso. Muitos jovens ainda dedicaram suas vidas a servir ao Senhor. Eu queria saber também qual foi a sua maior dificuldade em manter os seus filhos na igreja, se foi assim, perder meus filhos para as drogas, perder meu filho para alguma coisa do mundo que os leva. Eu queria saber isso da senhora. Wilton, na verdade, eu não tive essa dificuldade, porque meus filhos nasceram, a gente já cuidava de igreja. E a gente cuida dos filhos da gente como a gente cuida dos filhos dos outros membros da igreja. É um diferencial até para alguns líderes que eu conheço que cuidaram demais dos filhos dos membros e quando chegou a vez dos seus filhos, eles não souberam cuidar, não deram conta. Eu não tive, nem de longe, essa ameaça. Eu criei meus filhos consciente que eles seriam
escolhidos do Senhor desde o ventre, porque são uma promessa de Deus que Deus fez. E eu fiz tudo para essa promessa não se perder. Agora um tem 20, o outro tem 18 e nunca passei por essa dificuldade. Pelo contrário, quando chegou o tempo deles irem para a escola, eu deixei bem claro para eles que eles iam passar o maior tempo da vida deles na escola e o que eles vissem e ouvissem na escola deixassem lá. Não trouxesse para a vida e nem para casa. E assim foi. Nem palavrão meus filhos trouxeram da escola para a nossa vida. É diferenciado. E muito jejum e muita oração até hoje, para Deus guardá-los. Porque é só Deus que guarda. Nós vivemos num mundo muito tecnológico hoje em dia. Eu queria saber também no que a tecnologia afeta os jovens hoje em dia, se deixa muito distraído, se deixa muito como pode ser assim, distraído das coisas que tem que fazer hoje em dia. Essa questão da tecnologia, ela é um problema não só para os jovens. A gente vê pessoas adultas se perdendo e perdendo tempo, né? Homens velhos, mulheres velhas, com essa questão da tecnologia. A tecnologia é uma coisa excelente, quando você sabe usar. E tudo nessa vida, né? Quem gosta de peixe vai comer um peixe, se não souber comer, né? Vai acabar se machucando com a parte do osso do peixe. E se a gente vai chupar uma laranja, se você não souber chupar, você vai acabar se afogando com o líquido, né? Então a internet, a tecnologia, eu vejo ela dessa forma. Você ensina o jovem. A Bíblia diz que é para ensinar o menino no caminho. Ensinar no caminho é estar junto. Então, eu sempre estive junto dos meus filhos. E eu sempre estou junto com os jovens da igreja, aconselhando naquilo qual seja a área que eles precisam, nós estamos junto e a gente cresce junto. O desafio da internet é ensine quem está perto de você, ensine sua criança, seu jovem, da sua igreja, da sua casa, do seu setor, que você tiver alcance, ensine ele a usar a internet, porque a gente só erra por não saber. Quando a gente sabe, a gente tem o direito de fazer uma escolha, e eu acho que quem sabe faz a escolha pelo melhor, porque o jovem é inteligente. Queria saber da senhora também como a senhora vê outros jovens, a não ser seus filhos, qual a sua relação, qual a sua proximidade com eles, o que a senhora ensina como uma pastora, como que a senhora trata eles, como que a senhora lidar com eles no dia a dia? Trato eles como, saindo do foco até da igreja também, da Maranata, eu trato eles como o cidadão que vai me substituir amanhã. Então eu sempre olho para o jovem com esse respeito. Amanhã é eles que vai estar conduzindo o município, o estado, o Brasil. Então esse jovem hoje precisa ser tratado como se já fosse. Né? Hoje eu cumprimentei um jovem e até ontem, para mim, ele era uma pessoa. Hoje eu cumprimentei ele, boa tarde, doutor Matheus. Né? Porque para mim, ele foi para a faculdade hoje, mas para mim ele é o médico do futuro. Então eu olho para o Isaac, eu vejo ele, o grande homem do futuro, na liderança desse município. Eu olho para você, Wilton, vejo você assim. E se você se vê assim, será. É assim que eu vejo essa juventude nossa, em relação à sociedade geral. Porque é eles que vão estar no comando amanhã. Não tem como tirar o valor deles hoje, porque eles fizeram uma coisa que não foi correto, ou agiu, ou falou, ou se portou. Não dá para tirar o valor deles hoje, porque senão amanhã a gente está sem liderança. É isso que eu vejo. São líderes. E quando o Brasil estiver no governo dessa liderança que eu estou vendo aqui, esses jovens, nós teremos dias bem tranquilos. É assim que eu acredito. É interessante, né? Essas coisas assim. O podcast tá ficando bom. Tá aflorando. Professor, eu quero meu 10, viu? Eu quero meu 10. Positivo? Pastora, então, a gente vai mudar mais ou menos agora o ponto específico. A gente vai trazer um tema um pouco mais, assim, difícil de lidar. E delicado também, muito delicado. A gente vai trazer sobre agora o ponto da culpa. A culpa. A gente sabe que a juventude foi assolada por acho que a geração passada e por essa geração que está chegando agora. Nem tanto pela geração que está chegando agora, porque agora são crianças, né? Mas a geração passada, por exemplo, meus pais, os meus tios, os meus primos mais velhos, por exemplo. E a gente se depara muito, assim, não com a questão mais masculina. Claro que acontece casos masculinos, mas a gente encontra muito mais, um campo muito mais vasto no campo feminino. E a gente queria falar sobre, por exemplo, abusos
E é um tema bem, assim, bem mais delicado. E, assim, o que a senhora tem a dizer? A pessoa que ela passa por um abuso, uma jovem, uma criança, né? Que passa por um abuso. Hoje mesmo a gente já chegou a algum caso. Como é que é o caso daquela menininha que foi, De 9 anos, que foi presa num... que foi presa tá embaixo de um bar e foi, né, calafetada lá, fez ela Faz um falecer. porão, né? Colocou ela no porão e tal, e um velho de um bar machucou aquela criança e tal. E é um tema muito pesado, certo? E assim, o que a senhora tem a dizer? Como uma pessoa consegue conviver uma jovem que às vezes não tem um pai, não tem uma mãe presente, como é que ela vai sair daquela situação? Então, já que a gente está falando de uma juventude que vai sair para governar no futuro, né? Serão eles os líderes que vão estar fazendo as leis, que vão estar executando essas leis. Eu acho que a sociedade em si não está preparada para cuidar dessas vítimas, dessa criança que foi abusada, seja ela menina ou menino, né? Eu não vejo isso. A gente vê criar-se departamentos para muita coisa boa, com certeza, mas essa questão eu não vejo ser trabalhada. Você não vê, por exemplo, um espaço que seja ele dedicado a cuidar do trauma dessa criança, né? Por exemplo, essa menina que você acabou de falar, não só a criança, tem que tratar a família. É verdade. Eu sou professora, porém não estou em sala de aula, e assim, meu maior desespero na escola é você ter uma criança que você vê o desequilíbrio nela psicológico, você vê o trauma da criança vindo lá da família, né, desestruturada, e você não sabe nem quem é o pai, quem é a mãe, porque a escola não está preparada para trazer esse pai. Não é só a criança que precisa vir à escola. Esse pai e essa mãe tem que vir junto, porque você tem que tratar a família. É verdade. Né? Então, é uma questão bastante polêmica mesmo, e está precisando urgente que se levante lideranças para acudir para ontem essas pessoas lesadas, né, emocionalmente, psicologicamente, fisicamente por esses males. Isso que você falou é muita verdade, porque se você for para pensar, escola nunca foi lugar para educar criança, nunca foi lugar para educar criança, jovem, não foi lugar para apoiar a criança, era só para ensinar. Aliás, o tema da escola é ensino, né, educação. Mas pela falta do interesse do país, do governo, que não se prontifica em fazer órgãos específicos para cuidar de jovens e crianças que têm esses tipos de problema. E não só esses problemas, vários outros problemas psíquicos. A gente tem problemas hoje que às vezes pode começar como um probleminha ali, um sorrisinho que não deu, uma tristeza que segurou no coração, e ali pra frente vai se desenvolvendo e vai se transformar até às vezes num suicídio, uma tentativa de contra a própria vida, né? Isso aí. E a gente fica assim bem assustado e perguntar como foi a diferença da sua geração, da juventude, da sua geração cristã, para que a gente tem hoje, como foi a diferença da geração mundana da sua época com a geração mundana de hoje. Qual é a diferença? A minha geração foi assim. A gente, quando jovem, a gente não tinha... Morava numa cidade pequena, no interior também. A gente não tinha cinema, a gente não tinha parque de diversão, não tinha nada dessas brincadeiras, né, que tem hoje, não tinha essa diversão. Então, a gente se aclopava à igreja. Os movimentos eram todos feitos na igreja, todo final de semana, todo mês. Tinha que ter, porque senão esses jovens, né, iam acabar se perdendo. Aí a diferença para a geração de hoje. Hoje os jovens não saem de casa. O entretenimento veio até o jovem. Na minha época a gente ia aonde estava o entretenimento. Hoje não. É verdade. O entretenimento veio até o jovem, o lanche vem até o jovem, o sorvete vem até o jovem, né? Graças a Deus que a pandemia trouxe muito sofrimento, mas graças a Deus que ela trouxe o lado bom, trouxe o delivery, que a gente hoje pode fazer tudo em casa. E a gente até prefere, né? Lanchar em família e não precisar se expor, né? Nesse contexto trajetória aí, que é onde as coisas ruins acontecem. Então, eu acho que, apesar de a gente não estar vendo ainda o lucro disso, mas nos anos vindouros a gente vai ver que essa juventude está bem protegida entre as paredes da sua casa, junto com a sua família, por causa dessa diferença, dessa mudança que aconteceu hoje em dia. É verdade, isso que a senhora falou é muito verdade. Porque na minha época era assim, o jovem ele ia para o trabalho e chegava em casa, ele não ficava com a família, ele tinha que sair. Ele tinha que encontrar o amigo, ele tinha que ir na diversão, ele tinha que ir lanchar. Tudo que ele queria, ele tinha que ir.
Hoje não, hoje o jovem vem para casa e a gente sabe que está todo mundo em É casa. verdade. Para finalizar, que nosso tempo é curto, eu queria Sim. fazer uma pergunta. Eu queria falar. Se a senhora fosse definir o jovem hoje em dia em uma palavra, qual palavra seria essa? Posso usar um nome? Pode ser. Seria Daniel, Daniel. o jovem da Bíblia que mudou a história de um governo. Depois dele, até a lei do governo mudou. É verdade. É verdade. Se o jovem quiser, eles podem mudar tudo que está aí que não é de acordo com o que a gente aprendeu, É nossos verdade. princípios familiares. Isso que a senhora falou é muito verdade. E bom, terminamos. Amém. Esse podcast foi incrível. A experiência. Como foi a experiência do podcast pra você? Foi maravilhoso. É meu primeiro podcast, eu estou encantada. Olha aí, que legal, que legal. Me coloca à disposição de Olha. vocês, do professor, Isso. da Com escola. certeza, a senhora sempre vai ser nossa primeira opção. Sempre verdade. falo para a escola dos meus filhos, quando precisar, eu estou aqui. verdade. O que precisarem, estou aí à disposição. Professor Jair. Eu agradeço por isso, viu? O professor Jair, ele é um cara tão top que se der certo, se ele curtir esse podcast, por exemplo, professor, dá 10 pra nós, hein? Não esquece. Se ele curtir o podcast vai se repetir, vai acontecer mais vezes e vai ter uma rádio, a escola vai ter uma rádio que pode tratar de temas com jovens. Nós estamos aqui à disposição. Positivo, podemos contar com a A senhora? Igreja Maranata está à disposição da escola. Top, bom demais. Certo? Muito obrigado, Hilton. Obrigado, Nada. Isaac. Obrigado. Foi maravilhoso estar com vocês essa tarde. Foi ótimo, foi ótimo. Pessoal, é isso, professor Jair, muito obrigado. Esse foi mais um podcast. Nós agradecemos. E fui! E fui! Falou!